quero falar sobre o tema hoje, intimidade com o Espírito Santo. Intimidade, anote, intimidade com o Espírito Santo. E quando nós buscamos essa intimidade com o Espírito Santo, os frutos aparecem. Os frutos aparecem. E eu quero compartilhar com você hoje alguns frutos dessa intimidade com o Espírito Santo. Nós vamos à igreja e nós aprendemos tantos temas, mas eu acredito que um dos temas mais relevantes é esse do Espírito Santo. Porque quando nós buscamos essa intimidade com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, tudo muda na nossa vida. Tudo muda na nossa vida. Nosso casamento fica melhor, nossos relacionamentos com os filhos também ficam melhor, nossa vida profissional, financeira fica melhor, o nosso ministério acontece de uma maneira naturalmente, tudo na nossa vida acontece de uma maneira naturalmente. Eu falei aqui de manhã que eu tenho vivido assim o sobrenatural de Deus de uma forma natural. Então veja bem, irmãos, eu quero falar nesta noite sobre essa intimidade com o Espírito Santo, que tudo vai mudar na sua vida. Isaías, capítulo de número 6, versículo 1. Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Olha o que Isaías vai dizer. No ano em que o rei Uzias morreu, parente dele, primo dele, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Agora, irmãos, Isaías ele não está começando a ir ao templo. Isaías já era crente. Isaías ele já frequentava as reuniões, mas ele não via, ele não tinha uma visão aberta, ele não tinha uma intimidade com o Espírito Santo. Mas no ano que morre alguém muito próximo a ele, talvez ele sente a perda do seu parente, do seu ente querido. Talvez ele é uma coluna na vida dele que ele perdeu, e agora ele entende que ele precisa buscar mais a presença do Espírito Santo. E no momento que ele busca mais, com mais intensidade, com o coração ensinável, com o coração aberto, ele tem essa visão gloriosa do Espírito Santo. E é isso que eu quero falar. Porque veja bem, dentro da igreja, vamos falar da igreja evangélica, existem vários tipos de pessoas. Eu não quero julgar ninguém, eu só quero fazer com que você pense mais. Dentro da igreja existem aqueles que nós chamamos de religiosos, os legalistas. Todo mundo está errado, ele vê pecado em todo mundo, só ele é santo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. São os religiosos. Mas também tem os liberais, os hedonistas, aqueles que podem tudo. É a graça, estamos debaixo da graça. Deus entende, Deus compreende, Deus sabe que eu sou limitado. E aí ele chuta o pau da barraca, como diz os jovens, e libera geral, tudo pode. Paulo vai dizer que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Existem as pessoas mornas, os conformados. Para que buscar mais a Deus? Esse negócio de congresso, pastor, de adoração, de oração, Deus já sabe do que eu preciso. A minha vida já é de Deus. Eu não vou não. Para que tanto culto? Para que célula? Para que reunião disso, reunião daquilo? Tem também os indiferentes, os machucados e os doentes. Machucados e doentes são aqueles os decepcionados. Não quero me envolver em nenhum ministério, em nenhum departamento. Na outra igreja eu já me envolvi e eu me decepcionei. Esses são os indiferentes. Mas graças a Deus que eu tenho também os novos na fé, que dizem que estão no primeiro amor. Eu não acredito nisso. Eu acredito que esses estão abertos e buscando cada dia mais de Deus. Aí Deus se manifesta, aleluia. E isso não é só para os novos, é para todos nós. Cadê aqueles que estão abertos e buscando mais de Deus todo dia? Glorifica, adora a Deus aí em nome de Jesus. Existem também os comprometidos e enviados, aqueles que buscam intimidade com o Espírito Santo.
E eu acredito em nome de Jesus, que tanto aqui no auditório, como os que estão no nosso campus online, eu acredito que eu estou ministrando nesta noite para essas pessoas comprometidas e avivadas. Pessoas comprometidas e avivadas. Pessoas que estão buscando um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Se você é essa pessoa, aplauda o Senhor Jesus, diga: eu quero mais de Deus. Aleluia. Eu espero que você seja esse comprometido e avivado em nome de Jesus. E com essa ministração, que você já sabe, eu não prego mensagens aleatórias. Eu prego sempre com o objetivo de te levar de um ponto ao outro. Com essa ministração, eu quero te levar a ter um comprometimento maior, a uma busca maior pelo avivamento. Deus quer se derramar sobre a tua vida. Deus quer se revelar a você de uma maneira gloriosa, sem reserva. Mas primeiro você tem que buscar. Primeiro você tem que desejar ter essa intimidade com o Espírito Santo. Vamos ao exemplo do profeta Isaías. A visão que Isaías teve ocorreu no ano em que morreu o rei Uzias, aproximadamente no ano 742 a.C. Talvez a experiência da morte do rei produziu nele um senso de vazio, o que levou ao templo em busca de consolo. Muitos de nós, muitas vezes, buscamos a Deus nos momentos das nossas maiores dificuldades. Quando entendemos que precisamos, estamos à beira do abismo, quando perdemos um ente querido, quando estamos desempregados ou descobrimos uma enfermidade, quando o casamento está por um fio, a gente vai para Deus, a gente vai para a igreja, a gente faz promessas. Quem sabe Isaías está vivendo essa situação, um vazio, e ele diz: eu vou para a igreja, e ele vai buscar com toda a intensidade, e ele tem esse encontro. No templo, Isaías teve uma grande visão de Deus, que culminou com a sua chamada profética. Isaías buscou a intimidade com o Senhor em dias carregados, com os que estamos vivendo. Essa é a grande verdade. Estamos vivendo dias carregados, dias tenebrosos. Mas mesmo em meio a toda a malignidade que o mundo está vivendo, nós podemos e devemos ter essa experiência com o Espírito Santo. Os dias são difíceis. Os dias que estamos vivendo são difíceis. E são esses dias que irão nos levar a alguma reação. Você pode ter uma reação de se afastar de Deus. Dizer: eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais ir à igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero, chega, eu me decepcionei, a coisa está difícil. Ou você pode dizer: agora é que eu vou buscar ainda mais a Deus. Eu já vi irmãos que dizem assim, somem, e você diz: irmão, cadê você? Não estou te vendo. Ele diz: pastor, está tão difícil, estou passando por uma luta tão grande. E aí ele some da presença. É nessa hora que você tem que buscar ainda mais e se aproximar da cruz. Alguns vão escolher ir para longe de Deus, palavras, ações e atitudes. Outros escolherão ir direto para os seus braços, com a santidade e unidade nele. A vida de superficialidade nos revela algumas coisas. Por exemplo, em nossas conversas nós revelamos quem nós somos em Cristo. No uso do nosso tempo nós revelamos qual o nível de intimidade que nós temos com Deus. Na administração dos nossos recursos e finanças, nós revelamos a intimidade que nós temos com Deus. Em nossos relacionamentos, no cultivar de amizades, nós revelamos o nosso nível de intimidade com Deus. Na visão da vida cristã, também nós revelamos. E até no uso das redes sociais, nós revelamos a nossa intimidade com Deus. Já viu aquelas pessoas que ela tem um desentendimento com alguém, ou alguém chateia ela, ela vai nas redes sociais e fala um pacote. Ela está revelando quem ela é em Cristo Jesus. Você não precisa se defender. Você tem um advogado que luta por você. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem um Deus que já disse quem você é nele. Aleluia. Você deve usar todas as suas energias e tempo, todos os seus recursos, para glorificar a Deus, e não para se defender ou provar alguma coisa para alguém. Todas estas situações revelam diretamente a forma como vivo o meu relacionamento com Deus, se de forma superficial ou íntima.
Quando você experimenta intimidade com Deus, quais são os frutos, pastor? Quais são os resultados? Primeiro, anote. Quando você experimenta intimidade com Deus, você enxerga o que a maioria não consegue ver. Uau! Quando você busca intimidade com Deus, quando você busca um profundo relacionamento com Deus, você consegue ver, aleluia, você consegue enxergar o que a maioria não consegue ver. Versículos 2 e 3. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Enquanto as pessoas que estão longe de Deus vê malignidade, vê pecado em tudo, vê problemas em todos os lugares, vê todo mundo imperfeito, Isaías está vendo agora a glória de Deus espalhada por toda a terra. E eu declaro que você será essa pessoa em nome de Jesus. Você não verá mais um marido problemático, você não verá mais uma esposa problemática, você não vai ver mais os filhos problemáticos, você não vai ver mais os seus filhos drogados ou alcoolizados. Você vai ver a sua família debaixo de uma nuvem de glória. Você vai ver a sua empresa debaixo de uma nuvem de glória. Você vai ver os seus negócios. Você não vai ver mais crise. Você vai ver a glória de Deus sobre o Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, intimidade com Deus. Isaías diz: os anjos, serafins, classe especial de anjos, como são os querubins, declaravam que Deus é santo por 3 vezes. Esta é uma grande revelação do caráter de Deus, sua santidade. Quando a gente consegue ver o caráter de Deus, a sua santidade, é normal que a gente também vê a nossa pequenez. Como em um mundo tão cheio de pecado, você vê a santidade. É possível? Sim, é possível. A ideia básica de santidade é separação, ou seja, Deus está separado e acima de sua criação. Deus é santo, Ele não compactua com o pecado de ninguém. Isaías chama Deus o Santo de Israel. Em Isaías capítulo 1, na nova tradução na linguagem de hoje, Isaías diz: ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Isaías capítulo 5, versículo 19, também fala Deus como Santo de Israel. Tal aspecto do caráter de Deus o coloca acima da sua criação, separados das coisas criadas. Olha o que o salmista Asaf declarou nos Salmos 77, versículo 13, na nova tradução na linguagem de hoje: não há Deus que seja tão grande como nosso Deus. Ei, você não está se relacionando com Deus parado, travado, preso a algum lugar. Você não está se relacionando com Deus limitado. Você está se relacionando com Deus que é grande, que é poderoso, que não existe impossível para esse Deus. Um Deus sobrenatural, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que criou todas as coisas. João vai dizer que tudo foi criado por Deus e nada do que foi feito sem Ele se fez. Olha que coisa maluca. Não podemos servir a Deus com excelência se nos falta santidade. Escreva isso. Não podemos servir a Deus com excelência se nos falta santidade. Porque santidade faz parte do caráter de Deus. Se você se relaciona com Deus, você tem que viver essa santidade também. É natural. No texto são os anjos, serafins, que estão proclamando a glória de Deus. Veja a expressão: toda a terra está cheia de sua glória. Isaías podia perceber uma pequena demonstração desta glória ali do trono do templo. Isaías, ele não vê problema. Isaías, ele vê a glória de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente vê problema em tudo, isso significa que nós estamos longe da santidade de Deus. Quando a gente só vê e sabe apontar o pecado das pessoas, sabe aquelas pessoas que dão uma de santa demais, que eu chamo de religiosas, que elas olham o problema em todo mundo, em todos os lugares, ninguém é perfeito, só ela é a santa. Não, nós vamos aprender nesta noite que quando nós nos aproximamos de Deus, a gente não vê pecado no outro, a gente vê na gente.
A gente vê na gente, porque somos nós que estamos próximos da santidade. Somos nós que estamos próximos do perfeito. E quando nós nos aproximamos do perfeito, a gente consegue ver a realidade nossa, da nossa imperfeição. É como eu pegasse aqui um pano muito alvo, muito branquinho, muito branquinho, muito branquinho, e eu pegasse um outro tecido com uma mancha preta no meio, uma mancha escura no meio. Você, com certeza, essa mancha escura ia se destacar nesse tecido branco. Nós somos assim diante de Deus. Ele é tão santo, Ele é perfeito, que quando nós nos aproximamos, nós passamos a ter vergonha de nós mesmos, de algumas atitudes que nós já tivemos. Não é do outro, não é do outro. Quem fala do outro não está perto de Deus. Quem fala do outro está longe de Deus. Quem se aproxima de Deus fala de si e não do outro. Se você é daquelas pessoas ou encontra pessoas que falam de outras pessoas, elas estão longe de Deus. E elas ainda dizem assim: nós devemos orar. Ela dá onde espiritual. Não. Olha, eu vou contar para a gente orar pelo pastor Marcos, porque o pastor Marcos... Não. Quem está próximo de Deus diz assim: ore por mim. Eu preciso da misericórdia, eu preciso da graça, eu preciso da bondade, eu preciso da benignidade, eu preciso da fidelidade de Deus, porque eu sou tão falho, eu sou tão limitado. A glória de Deus é manifestada em toda a natureza. Salmos 19, versículo 1, ou melhor, o termo glória de Deus vem da palavra hebraica Shekinah, uma palavra que descreve o refugente, a magnitude, a manifestação divina. A glória de Deus é manifestada em toda a natureza. Salmos 19, versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus. No dia em que o nascimento de Jesus foi anunciado, trazendo a salvação, uma multidão de anjos louvou a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas. Lucas capítulo 2, versículo 14. Irmãos, a terra, quando nós se aproximamos de Deus, a gente vê a glória de Deus pairando sobre as nações. Essa glória de Deus apareceu também a Moisés. Ele apacentava o rebanho de Jetro, e quando chegou a um monte chamado Horebe, apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, viu que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 5. Era a glória de Deus manifesta naquele lugar. Quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, nós passamos a ter uma outra percepção da vida. Nós passamos a ver as pessoas de uma maneira diferente. A gente consegue ver as situações e circunstâncias de uma maneira diferente. O nosso olhar muda, a nossa visão muda, a nossa mente muda, ela é renovada. Nós recebemos um novo coração. Segunda coisa, segundo fruto dessa profunda intimidade com o Espírito Santo, você adquire experiências pessoais com Deus. E é importante nós abrirmos aqui um parênteses, que é possível todo mundo, independente de grau de escolaridade, poder aquisitivo ou de tempo de evangelho, todo mundo pode ter essa profunda experiência com o Espírito Santo. É só você desejar, é só você buscar. Ela está disponível para você. O Espírito Santo está disponível para você. O Espírito Santo não escolhe grau de escolaridade. O Espírito Santo não escolhe condição financeira. O Espírito Santo, ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz que diante de um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Você pode estar aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, e você pode ter essa experiência com o Espírito Santo. E você vai ter hoje à noite, em nome de Jesus. Você vai. Você pode estar na sua casa, quem sabe acamado, doente. Você pode estar me assistindo pela primeira vez. Você pode ter essa experiência com o Espírito Santo. Você adquire experiências pessoais com Deus. Versículo 4. Ao som da sua voz, das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Nós lemos o relato que João diz: eu fui arrebatado, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 17. João diz: eu fui arrebatado, uma experiência tremenda que ele teve com o Espírito Santo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro,
e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Virei-me para ver quem era que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos com chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzentes, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecesse. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse é o seu Deus. É com esse Deus que você se relaciona. Quando você dobra os seus joelhos, é com esse Deus que você fala. Você consegue entender quem é o seu Deus? Você consegue entender quem é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo? É esse Deus poderoso. João recebeu uma visão de Deus. Você também pode receber essa visão. Deus quer se revelar a você. Deus quer manifestar a sua glória sobre você hoje. Quantos creem nessa possibilidade? Dá um glória a Deus bem gostoso aí. Se você crê e deseja dar um glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. É importante que você creia na vontade de Deus de te envolver com a sua glória, luz e poder. Então, você crê no sobrenatural de Deus. Se você crê, você viverá. Você também precisa ter a sua visão da glória de Deus. A Bíblia sempre será a maior revelação. Presta atenção. A Bíblia Sagrada será sempre a nossa maior revelação. Contudo, podemos ter no dia a dia sonhos, revelações, milagres, sinais, sentir de forma especial a presença pela atmosfera do ambiente. Você pode declarar pelos olhos da fé: hoje eu vejo a glória de Deus sobre a minha vida. Eu vejo a glória de Deus sobre a minha igreja. Eu vejo a glória de Deus sobre a minha família. Eu vejo a glória de Deus no meu casamento. Eu vejo a glória de Deus nos meus filhos. Eu vejo a glória de Deus na minha empresa. Eu vejo a glória de Deus nos meus negócios. Eu vejo a glória de Deus sobre o Brasil. Aleluia, aleluia. Terceiro fruto dessa intimidade com o Espírito Santo. Essa intimidade com o Espírito Santo faz você ampliar o seu senso de humanidade. Humanidade. Versículo 5. Isaías diz: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Isaías não diz ai do pastor Viana, coitado dele, está tão envolvido em pecado. Ai, coitado do Fábio, está tão envolvido na malignidade. Não, Isaías diz ai de mim. Percebeu? Quem se aproxima de Deus não diz ai do outro, diz ai de mim. Consegue aprender alguma coisa nessa noite? Ele diz: então gritei: ai de mim, estou perdido. Ele não disse é o pastor que está perdido, é o irmão que está perdido, é a irmã. Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros. Ele não diz que é o outro que está com os lábios impuros, ele diz que é ele. Ele diz: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Coloca a mão sobre os seus lábios aí, mesmo com máscara, e diga: Senhor, purifica os meus lábios, santifica os meus lábios. Pai, não deixa sair palavras malignas dos meus lábios. Não deixa eu proferir, Pai, palavras de maldição, de morte, de malignidade. Diga: Senhor, os meus lábios são santos, assim como todo o meu ser é santo.
Eu sou santo, meus lábios são santos. Sairão palavras santas, palavras que glorifiquem, palavras que edificam, palavras que transformem pessoas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Outra tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje, Isaías 6,5 diz: então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, por que fica mais evidente sua realidade pecadora? Quando você se aproxima de Deus, da grandeza de Deus. O orgulhoso, as pessoas orgulhosas estão tão distantes de Deus, que ele não consegue perceber o tamanho dele diante de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais humano você percebe que você é, e você descobre que você precisa cada vez mais de Deus. Aleluia. Quando alguém contempla a glória de Deus e tem uma percepção da sua santidade, depois acaba olhando para si mesmo e vê a sua miserabilidade. Essa é a grande verdade. Quando você contempla a glória de Deus, aleluia, e vê o quanto Ele é santo, o seu pecado aflora, sua vida fica nua e latente aos olhos de Deus. Foi assim com Moisés. Deus lhe falou em Êxodo capítulo 33, versículo 20: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Deus disse isso para Moisés. Em Gênesis capítulo 18, versículo 27, Abraão, quando estava diante do Senhor, reconheceu a si mesmo como sendo o pó e cinza. E ele disse, mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Sabe quem você é? Pó e cinza. Reconheça a sua pequenez, reconheça as suas limitações e veja a grandeza, a soberania e a santidade do nosso Deus. Jó falou da sua profunda consciência de culpa quando reconheceu a santidade e a majestade de Deus. Jó 42, versículos 5 ao 6, ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo. Uau! Jó não menosprezava o outro. Jó disse: eu menosprezo a mim mesmo. Já viu os religiosos? Quando eles se dizem tão santos que ele menospreza o outro. Não dá para andar com o irmão, que o irmão é muito pecador. Não dá para ser daquela igreja, uma igreja muito fria. Quem é santo não sai da igreja. Quem é santo fica na igreja para contaminar na igreja com a santidade. Quem é santo não abandona a amizade dizendo que o outro é pecador demais. Quem é santo fortalece a amizade para santificar o outro também. Aleluia. Quem é santo não sai por aí acusando ninguém. Quem é santo se aproxima para que a glória de Deus se manifeste também na vida do outro. Jó diz, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Deus quer mostrar hoje a sua glória, mas prepare-se, pois o seu corpo mortal não poderá resistir. Seu pecado terá que ser deixado, abandonado e renunciado. Quem está disposto aí? Quem está disposto a renunciar ao pecado, abandonar o pecado? Você está disposto? Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Aleluia. Com a intimidade você não se torna um super crente, mas sim um discípulo sensível e cheio de temor a Deus. Consegue entender isso? Quanto mais você se aproxima de Deus, você não se torna um super crente, você se torna um discípulo que reconhece a necessidade de estar cada vez mais aos pés da cruz. Sua carne nunca melhora, entenda isso. Sua carne, ela nunca melhora. Por isso você não pode focar na carne. Você não pode focar em vencer a tentação. Você tem que fortalecer o espírito e não eliminar a carne. Você sempre será carne, você sempre será humano. Só no grande dia que nós receberemos um corpo glorificado. Então você tem que se encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Consagre a sua vida, jejue, ore, leia a palavra de Deus.
Se esforce para não falar mal de ninguém. Se esforce para não desdenhar de ninguém. Se esforce para não humilhar ninguém. Se esforce para não pisar em ninguém. Se esforce para matar a sua carne. Se esforce para se humilhar diante de Deus. Isso é ser santo. Quarto e penúltimo fruto. Amplia o seu seio. Amplia o seio de purificação espiritual. Versículos 6 e 7. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Veja isto. Tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando você busca se aproximar de Deus, Deus não te condena, Ele te purifica. Tem uma música que nós cantamos aqui que diz: eu não tenho medo de falar as minhas falhas e os meus pecados para o meu Deus. Quando você se aproxima de Deus, por mais pecador que você seja, Ele não te condena. Se você se aproximar de coração aberto, Ele vai purificar, Ele vai remover toda a malignidade da sua vida. Ele nunca vai apontar, Ele nunca vai te acusar, Ele vai te santificar. Quem consegue entender isso? Você deseja ser mais limpo? Se você deseja dar glória a Deus, para ser mais íntimo de Deus e mais usado por Ele, você precisa se purificar cada vez mais. Isaías não foi expulso da presença do Senhor em função de sua natureza pecaminosa. A mesma visão que intensificou o sentido do seu estado pecaminoso lhe deu a certeza de que seu pecado foi perdoado e o seu coração foi purificado. Talvez você entrou aqui nesta noite sendo acusado pelo diabo. Quem sabe alguém da sua família falou um pacote para você hoje. Você se sentiu um lixo. Você se sentiu diminuído. Quem sabe você olha para você e para suas ações até hoje e você diz: pastor, eu não sou digno de estar aqui. Aqui é o seu lugar. Porque aqui é o lugar da sua purificação. Aqui é o lugar da sua santificação. Se você está de coração aberto, é impossível você sair daqui do mesmo jeito. Será impossível você ser a mesma pessoa. Porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, Ele nos transforma, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos aviva, Ele nos transforma em um novo homem e uma nova mulher. Se você quer ser essa pessoa transformada e purificada por esse Deus maravilhoso, celebra, porque Ele está te purificando agora, em nome de Jesus. Aleluia. Isaías diz: um daqueles serafins tocou uma brasa viva no altar e tocou nos meus lábios impuros e purificou-os com fogo. O fogo de Deus nunca é para te destruir. O fogo de Deus é sempre para te purificar. Ei, você é como ouro. O ouro, quando ele é extraído, ele vem com muitas impurezas. E para ele ser vendido e ter o seu real valor, ele precisa passar pelo fogo. Mas o fogo não consome o ouro. O fogo só consome as impurezas que estavam no ouro. O fogo de Deus não vai te destruir. O fogo de Deus não vai te matar. O fogo de Deus vai te purificar. Vai te fazer um melhor marido, vai te fazer uma melhor esposa, vai te fazer um melhor filho, um melhor profissional. Ei, você vai ser santificado, não é para acusar o teu patrão e nem teus colegas de trabalho. Ei, você vai ser queimado para ser purificado. E o fogo de Deus que arde no seu coração vai purificar a sua casa, vai purificar a sua família, vai purificar os seus colegas de trabalho, vai purificar o seu patrão. Ei, ouça aqui, não é para você sair daquela empresa porque todos lá adoram a ídolos. Não é para você abandonar aquela pessoa porque é um alcoólatra. Não é para você abandonar aquela amizade porque é um dependente químico. É para você orar, interceder, que o fogo que arde no seu coração vai purificar eles também. O mesmo Deus que alcançou você vai alcançar eles também. E é dessa forma que nós vamos até a última casa, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Por muito tempo a igreja errou, os líderes erraram. Como, pastor? Puxa, você olha, não pode mais andar com fulano. Você não deve ir naquela festa de aniversário, porque lá tem muita bebida, lá tem muita palavrão.
Irmãos, se você está cheio do Espírito Santo, é lá que você tem que ir. Eles precisam de você sim, mas você tem que ir convicto. Eu não serei convencido, o Espírito Santo vai convencer eles. Aleluia, você tem que ir com um propósito. Você não pode ir entrar na conversa maligna. Você não pode ir entrar naquele mesmo samba, naquele mesmo pagode, naquela mesma bebida. Não, você tem que ir sem acusar, sem apedrejar. Você tem que ir amando aquelas pessoas. Ei, está chegando o final de ano, as famílias vão se reunir. Para de acusar o teu parente que ainda não se converteu. Para de acusar o teu amigo que ainda bebe, que ainda fuma. Não, só ama ele, porque o amor de Deus que exala do seu ser vai purificar. Aleluia. O Espírito Santo que está em você ama eles também. Eles vão receber essa revelação que Isaías recebeu. Eles vão receber essa revelação que você já recebeu. E eles se arrependerão. Eles mudarão de vida. E o nome do Senhor será glorificado. Oh, meu irmão. Aleluia. Aleluia. O fogo é descrito na palavra de Deus como um elemento purificador. Números, capítulo 31, versículos 22 e 23. Na nova tradução, na linguagem de hoje: tudo que o fogo não destrói como ouro, prata, bronze, ferro, aleluia, e estranho chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 3, na nova tradução na linguagem de hoje: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu tempo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como? O pecado não aguenta. O pecado não aguenta. Toda impureza que tiver na sua vida vai sair em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ele virá como fogo para nos... Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração e diz: oh Espírito Santo, vem com fogo. Vem com fogo me purificar. Vem. Ei, diga: Espírito Santo, queima esse pecado. Queima esse pecado da prostituição, da pornografia, da malícia. Cria esse pecado, Espírito Santo, de falar mal dos outros. Espírito Santo, queima esse pecado. Queima essa rebeldia, queima essa insubmissão. Queima, Espírito Santo, queima agora, queima. Ei, o seu corpo está começando a queimar, né? Está começando a queimar. O Espírito Santo está queimando todo o pecado. Ele está te convertendo. Ele está mudando a sua vida. Ele está transformando a sua vida. Você está sentindo vontade de chorar? É o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida. Chore. É o Espírito Santo que está purificando você agora, aqui nesse auditório e na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Ele se assentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que Ele exige. Ei, você nunca vai atender a demanda de Deus. Você nunca vai atender o que Deus exige, se você não deixar Ele queimar e purificar você. Aleluia. Para ser totalmente limpo é preciso passar pelo batismo de fogo. João Batista dizia em Mateus capítulo 3, versículo 11: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. De levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito. Ele os batizará com o Espírito. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ei, pensa num homem que está ansioso, numa expectativa enorme para o dia 20. Congresso de adoração e oração. O Espírito Santo vai se manifestar de maneira sobrenatural. Aleluia, o Espírito Santo quer descer. O Espírito Santo quer descer. Cante. Diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ele vem como fogo sobre a tua vida. Declare isso. O Espírito Santo, ele gera arrependimento. Ouça, irmãos, não é sua fala que vai fazer alguém se arrepender. Não é você apontando o erro de alguém que vai fazer ele mudar de vida. Quem faz
é o Espírito Santo. O Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo tem um jeito todo especial de trabalhar na gente. O Espírito Santo fala com a gente quando nós estamos dormindo. O Espírito Santo muitas vezes fala através de uma criança. O Espírito Santo fala muitas vezes através de uma situação muito difícil e complicada. Ele leva você ao arrependimento. O Espírito Santo pode estar tocando em você agora, e eu creio que Ele está tocando. O Espírito Santo está tocando em você que está na sua casa, você que está aqui nesse auditório, você que chegou aqui pela primeira vez. Algo diferente está acontecendo na sua vida, você não consegue entender, parece que teu coração vai pular. É o Espírito Santo que está tocando em você. Parece que seu coração vai saltar, vai sair de você. Você está explodindo, você está sendo cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora, meu irmão. Aleluia, aleluia. Aleluia. É preciso, você é preciso para Deus. Sua vida é preciosa e Deus quer purificar. Hoje você deve passar por essa purificação. Diga hoje, diga comigo hoje. Se Deus deseja, pôr as mãos sobre mim. Diga hoje. Se Deus deseja colocar as mãos sobre mim, diga eu deixo. Diga não farei nenhuma resistência. Aleluia, diga eu não farei nenhuma resistência, nenhuma resistência. Aumente sua percepção do que é pecado em sua vida. Sua sensibilidade fica mais apurada. Vivemos em um mundo, uma sociedade muito contaminada espiritualmente. Muito contaminada espiritualmente. E nós precisamos dessa manifestação poderosa do Espírito Santo. Quinto e último. Eu quero perguntar, você se dispõe? Te perguntar não, eu quero te afirmar. Você se dispõe mais para o ministério quando você tem uma experiência profunda com o Espírito Santo. Você se coloca à disposição. Olha o que Isaías vai dizer no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Irmãos, toda vez que você vê alguém na sarjeta, toda vez que você vê alguém enfiado no pecado, o Espírito Santo está dizendo, quem eu vou enviar para tirar essa pessoa dessa lama? Algumas pessoas vêm a mim com algumas ideias. Pastor, a gente podia fazer isso. Eu falei, faz, irmãos. Se Deus mostrou para você, é porque é para você fazer. Tem gente que olha, pastor, podia ter mais um culto. Então você vai estar na frente, vamos nessa? Deus não mostrou para você? Se Deus colocou alguém cheio de pecado na tua vida, é porque Deus quer que você testemunhe dele para essa pessoa. Deus está dizendo, quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? E Deus mandou você, lá naquele lugar, lá naquela casa. Tem gente que liga e diz, pastor, vem aqui. A pessoa está pedindo para o senhor vir. Não, Deus mandou você que está aí, Deus vai te usar. Irmão, se depender só de pastor, a gente nunca vai chegar até a última casa. Deus não quer usar só pastor não, Deus quer usar você. Deus não usa título, Deus usa coração quebrantado. Deus não usa título, Deus usa discípulos. E você é discípulo de Jesus. Cadê os discípulos de Jesus? Levanta a mão e dá glória a Deus. Você é discípulo, Deus quer te usar, meu irmão. Eu não sou onipresente não, eu não estou em todos os lugares não. Você vem aqui ser treinado, você vem aqui adorar. Você vem aqui celebrar o senhorio do nosso Deus. Você vem aqui ter comunhão com seus irmãos. E você vem aqui ser treinado e ser enviado. Quando você sair daquela porta, você está sendo enviado para a cidade de Bragança Paulista e região. Você está sendo enviado para o mundo através das redes sociais. Olha o que você posta, olha o que você escreve, olha o que você grava nas redes sociais. Você é um discípulo de Jesus. As suas redes sociais têm que ser para glorificar a Deus, para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Você se dispõe mais para o ministério quando você tem essa intimidade. Devemos notar que o preparo para o serviço do Senhor passa por várias fases em nossa vida cristã. A primeira é que precisamos estar com o Senhor, contemplar sua glória e santidade. Depois passamos pela fase do reconhecimento de que somos pecadores e precisamos ser tratados ao nível de nossos pecados. Depois vem o serviço. Deus não empurra ninguém para a sua obra. Ele chama, a quem enviarei? Quem é que vou enviar? Eu sou boca de Deus aqui nessa noite. E eu vou perguntar quem eu vou enviar. E se você se coloca à disposição, você diz eu. Vamos lá? Quem eu vou enviar?
Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Ei, ainda hoje você vai encontrar pessoas que Deus vai colocar no teu caminho para você testemunhar o poder de Deus para essa pessoa, e ela se arrependerá dos seus pecados, porque o Espírito Santo está com você e em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer ser enviado? O Senhor exige que aqueles que se engajam em sua obra o façam com todo o desprendimento possível. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Quando a gente tem um encontro com o Salvador, a gente segue-o. Lucas capítulo 9, versículo 57 ao 62, está escrito: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vocês, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Consegue entender o que é ter intimidade com o Espírito Santo? Consegue entender o que é caminhar com o Senhor Jesus Cristo? Caminhar com o Senhor Jesus Cristo, já estou encerrando. Caminhar com o Senhor Jesus Cristo não é só frequentar uma igreja, irmãos. Não é só vir quando quer, não, irmãos. Não é só dizimar quando pode, não, irmãos. Não é só ofertar quando você quer ofertar, não, quando as coisas vão bem, não, irmãos. Caminhar com Jesus é muito mais que isso, irmãos. É ter a vida transformada, é ter a vida comprometida com o Evangelho, irmãos. É ser discípulo de Jesus, é fazer novos discípulos, é pregar o Evangelho, irmãos. Vim só aos domingos, quintas-feiras, ir à célula, ouvir uma bela mensagem, cantar um belo louvor e ter uma boa amizade com os irmãos é muito pouco para o chamado que você tem. É muito pouco para o reino que você faz parte. Tudo isso é bom, mas não é só isso não, irmãos. Tem muita gente que precisa que você abra a boca. Tem muita gente precisando do seu abraço. Tem muita gente precisando do seu toque. Tem muita gente precisando do seu olhar. Tem muita gente precisando do seu sorriso. Tem muita gente precisando do amor que Deus colocou em você para derramar sobre pessoas. Deus quer te usar. Quem quer ser usado por Deus? Diga: eu quero, eu quero, eu quero. Jesus disse para Pedro que o ministério é amor e cuidado, porque quem ama, cuida. Você ama as pessoas? Cuida. Olha para o seu lado, vê quem faltou hoje. Vê quem faltou. Vê quem não está mais caminhando com Cristo, irmãos. Você não pode ver as pessoas indo para o inferno e não sentir compaixão, querido. Você não pode ter mais desejo de servir no altar, mais desejo de servir aqui dentro da igreja, do que ganhar almas. Não dá, irmãos. Não bate a conta, não fecha. Não fecha. O nosso coração tem que arder pelas almas. Jesus nos chamou para ser pescadores de almas e não cantores, não pregadores. Tudo isso nós fazemos para servir pessoas. Eu prego para alcançar pessoas, as irmãs cantam, os irmãos cantam, tocam para alcançar pessoas. Mas se a gente vibrar só em cantar, só em pregar e não ter compaixão pelo perdido, perdeu o sentido, irmãos. Jesus te libertou das drogas. Quantos testemunhos a gente ouve aqui? Próxima semana eu vou ler novos testemunhos, muito poderosos.
Jesus te libertou das drogas, do álcool, da cachaça, da pornografia, da prostituição, da malignidade, da bandidagem. Não é só para você se sentir bem, irmãos. Não é só para você prosperar financeiramente, não, irmãos. Jesus te salvou para você alcançar outros. Tem gente que só você vai alcançar, que eu não consigo. Não consigo. Deus, quando nós buscamos essa intimidade com o Espírito Santo, nós passamos a ter uma visão aberta. Nossa visão amplia. Ei, para de ficar vendo só picuinhas. Tem gente que fica vendo só pelo em ovo. Não gostei. Para. Sabe aquelas, faz até as caras, tem a cara, né? Agora não senti. Vou orar. Para. Ei, amplia a sua visão. Eu vejo a glória de Deus sobre Bragança Paulista. Todas as vezes que eu saio de Bragança, a minha família já sabe, quando eu estou voltando. Aí quando eu entro ali, saio da Fernão Dias, já entro na entradinha, eu digo obrigado, Senhor, estou entrando numa cidade abençoada. Aleluia, cidade maravilhosa, cidade que habita o Espírito Santo, cidade que habita a glória de Deus, aleluia. O que prevalece nessa cidade não é corrupção, o que prevalece nessa cidade não é nenhuma malignidade, não é as drogas, não há nada. O que prevalece em Bragança é a glória de Deus. A glória de Deus é maior, é mais poderosa que qualquer coisa que o diabo possa fazer. Eu vejo a glória de Deus no executivo, no legislativo, no judiciário. Eu vejo a glória de Deus nos três poderes dessa cidade, desse estado e dessa nação, em nome de Jesus. O Brasil não vai de mal a pior, o Brasil vai de melhor a melhor, até chegar à excelência, até chegar o grande dia. O Brasil não depende de um político, o Brasil não depende de um partido, o Brasil depende da glória de Deus manifesta através da vida do seu povo, dos seus discípulos. Nós vamos exalar esse perfume, essa glória de Deus por onde passarmos. Sua visão precisa abrir. Quando nós buscamos essa intimidade com o Espírito Santo, nós temos experiências pessoais. Experiências pessoais. Dá um enter aí, querido. Experiências pessoais. Irmãos, quando a gente está vendo o sol do outro, Jesus disse: você está vendo o cisco no olho do teu irmão, mas você está esquecendo de ver a trave que está no seu olho. Religiosidade. Quando a gente se aproxima do Espírito Santo, quando a gente tem uma experiência maravilhosa com Ele, a gente vê, a gente passa a ter as nossas experiências espirituais. Isaías 6,4. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós não pecamos, não é porque o pecado não compensa. Nós não pecamos porque quando eu não peco, quando eu evito o pecado, eu estou revelando em mim o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo é santidade. Quando eu peco, eu revelo em mim o caráter do diabo. Consegue entender? A grosso modo, preto no branco. Quando eu peco, eu revelo em mim o caráter do diabo. Quando eu venço a tentação, porque ser tentado não é pecado. Entenda isso. Satanás quer transformar a tentação em pecado. E aí você é tentado, ele te coloca para baixo. Não. O pecado é você ceder à tentação. A Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado em tudo e não cometeu nenhum pecado. E ele é santo. Então, quando eu sou tentado e venço essa tentação, eu revelo em mim o caráter de Cristo. Quando alguém vier falar mal de alguém com você, e você já cortar o mal pela raiz, não, você já falou com a pessoa, fala com ela, o problema é dele, fale com ele. Não quero saber, não quero contaminar meu coração. E você vai ter que procurar, porque se você não procurar, eu vou falar para ele que você tem algo para dizer para ele, que você veio falar direito para mim. Você tem 24 horas, quantas horas? É sério isso, 24 horas. Tem que dar prazo, irmãos. Então, nós passamos a ter consciência do pecado. Por que eu não peco? Porque eu quero revelar o caráter de Cristo em mim. Eu quero ser como Ele é. Quando Ele pensou em me criar, Ele disse: façamos o Isaac, façamos a Rê Camargo, façamos a Paula, façamos o Antônio,
a nossa imagem e a nossa semelhança. O que Deus estava dizendo com isso? Eles serão santos, como nós somos santos. Eles serão puros, como nós somos puros. Isso é lindo. Deus não se alegra em ver ninguém no pecado. Nunca ore para Deus destruir alguém. Deus não quer destruir ninguém. Nunca diga para alguém: Deus, eu vou colocar você na mão de Deus, você vai ver, a mão pesada de Deus vai vir sobre você. E não fala isso. A mão de Deus sempre virá para te abençoar. Isso é lindo. Eu amo Jesus. Eu amo o Espírito Santo. Quarto, o anseio de purificação e santidade cresce dentro de você. Isaías 6, versículos 6 a 7. Quinto e último, desejo de servir. Sabe aquelas pessoas que dizem: não, possivelmente ela esteja longe do Espírito Santo. Porque quando você, irmãos, vê a realidade da humanidade, quando você vê quem Deus é e o quanto as pessoas estão distantes do Espírito Santo, você quer fazer elas se aproximarem do Espírito Santo. Você vai orar. Lembra semana passada a lição de casa? Escreva o nome das pessoas, ore por elas, até elas se converterem. Convide elas para um jantar na sua casa. Visite elas, ore por elas, jejue por elas, faça um propósito por elas, convide elas para vir à igreja, leve elas à sua célula, convide. Porque você quer aproximar essas pessoas, você quer que elas tenham a mesma experiência com Deus que você está tendo. Se coloque de pé, por gentileza.